Bom dia, como vocês estão? Estão todos bem? Vamos para mais uma aula de hoje. E hoje na nossa aula de língua portuguesa, nós vamos falar sobre sinais de pontuação. Sim, nós utilizamos eles e muito, só que alguns nós ainda não conhecemos. E hoje nós vamos conhecer todos eles. Combinado? Peguem o livro de vocês, de língua portuguesa, abram para Pro, lá na página 84. E vamos mergulhar nos sinais de pontuação. Vamos lá. Olha só, nós vamos conhecer alguns sinais de pontuação. Eu tenho aqui o amiguinho, ó. Que legal ele, né? Essa bolinha. Como se chama? Ele é o ponto final. Ponto final? Sim, ponto final. Onde que eu vejo e onde e como uso o ponto final? Bom, ele diz assim: eu sou o ponto final, indico o fim de uma frase. Na nossa aula anterior nós falamos de frase. Então, no final de uma frase nós vamos ter o ponto final. Ó, um exemplo: a estrela brilha no céu. E ele está aqui, o ponto final. Ele está indicando que a frase acabou, certo? Esse é o ponto final. Esse aqui que vocês costumam chamar de guarda-chuvinha, é assim mesmo? Ele é o ponto de interrogação. Interrogação. E ele é usado para quê, Pro? Vocês não sabiam? Vou contar para vocês. Eu sou o ponto de interrogação. Indico uma pergunta. Ele está indicando uma pergunta? Sim, vem o exemplo. Como você se chama? E eu uso quem? Não uso ponto final, uso ponto de interrogação, porque está indicando uma pergunta. Qual sua idade? Ponto de interrogação. E esse amarelinho aqui, com esse olhinho tão bonito? Ele quem é, Pro? Eu sou ponto de exclamação. Aí vocês falam: Pro, o tracinho com o pingo embaixo. Ponto de exclamação, viu? Ele é usado nas frases exclamativas, admirando, exclamando, assustando, advertindo. Como assim, Pro? Vou dar um exemplo para vocês. Que belo sapato! Tá vendo? Uma frase exclamativa. Silêncio, uma frase exclamativa. Veja, uma frase exclamativa. São frases quando a gente emite admiração, quando a gente está exclamando algo, assustando, tipo: ufa, que susto! Entendeu? Vamos para o próximo. Essa amiguinha aqui, pessoal, ela se chama vírgula. Vocês já viram a vírgula, não já? Então vamos revê-la. Olha só, a vírgula, ela indica uma pequena pausa na frase. Nós já sabemos o que é frase. Conjuntinho de palavras, não é? Então, ela indica uma pequena pausa na frase. E é usada também nas datas, em endereços, em sequências. Olha só o exemplo. Mamãe comprou muitas frutas. Ó, uma sequência. Laranja, vírgula, pera, vírgula, manga e mamão. Como assim em datas, Pro? Olha só. Uberlândia, nome de um lugar, vírgula, 10 de novembro de 2018. Ou Irecê, vírgula, não é? Ó, hoje é 25 de março de 2020, certo? Então vamos lá. E em endereços: Rua Felicidade,
Olha ela aqui, vírgula. Número 136. Ela novamente, Timbery. É o nome de um lugar. Certinho? Ponto final, interrogação, exclamação, vírgula. E essa pró parece com essa. Essa é a junção dessa com essa, que se chama ponto e vírgula. O ponto e vírgula, ele é escrito para indicar uma pausa maior. A vírgula, ela indica uma pausa pequena, uma pequena pausa. O ponto e vírgula indica uma pausa maior. Por exemplo, Mariene foi à escola, Ricardo ao cinema. Observem que a pausa que nós damos ao ler a frase Mariene foi à escola, Ricardo ao cinema é maior do que essa de Ricardo ao cinema, certo? Por quê? Porque eu utilizo ponto e vírgula. A pausa, ela é maior. Combinado? E esses dois pró, como eles se chamam? Ah, esses dois aqui já diz. Como que é o nome disso? Ponto. Tenho quantos? 2. 2 pontos. 2 pontos? Sim, 2 pontos. E para que serve? Servem para indicar uma enumeração. Enumeração, sim. E também servem para indicar quando alguém vai dizer algo. Entenderam? Vou explicar. Olha a enumeração aqui, ó. Mamãe comprou muitas frutas. Tá vendo? 2 pontos para vir o nome das frutas. Ele indica uma enumeração. Por exemplo, aqui. Então, Chapeuzinho, ó, 2 pontinhos, porque vai indicar que alguém vai dizer algo. Por que esses olhos tão grandes? É a fala de Chapeuzinho. E para indicar a fala dela, os 2 pontos estão aqui. Olha a outra aqui. Enumeração. Conferi meu material escolar. 2 pontos. Lápis, borracha, caderno, cola, régua, apontador. Tudo ok. Nessa frase, gente, eu tenho o quê? Tenho 2 pontos, tenho vírgula, ponto final e ainda tenho ponto de exclamação. Entendeu? Exclamando aqui no final. Tranquilo, né? Pra essa minhoca. Não sabia que minhoca era ponto. Não é minhoca. Aqui são as reticências. Reticências? Sim, ela indica dúvidas, interrupção da frase. Por exemplo, eu preciso ir à escola, mas... Tá vendo que essa frase está incompleta? Mas... Reticências. Ó, interrupção da frase. Pró? E esse aqui de óculos? Ah, e aqui é o nosso amiguinho parênteses. Nós vamos só dar uma pinceladinha nele, porque nós vamos ver ele bem à frente. Mas os parênteses são usados, pessoal, tá vendo? 1 parente, 2 parentes, são parênteses. São usados na separação de palavras ou de grupo de palavras numa frase, para chamar a atenção do leitor ou para dar uma explicação. Também somos usados na matemática. Ó, um exemplo. E depois, ó, os parênteses, balançando a cabeça, está dando uma explicação. A mãe concordou com o filho. Então, nós usamos os parênteses. Legal, não é? Sim. Pronto. E essas 2 vírgulas aqui, uma virada, não são vírgulas, são aspas. Aspas. As aspas, elas são indicadas, ó, a cópia de um texto ou de um trecho. Elas indicam a cópia de um texto ou de um trecho. Por exemplo, indicamos quando se faz uma citação.
E ainda quando alguém pensa ou fala. Olha aqui, a secretária fixou o aviso no mural. Ó a fala de alguém. Matrículas reabertas a partir de hoje. Na minha opinião, você é, ó, aspas, sem dúvida, um campeão. A vovó pensou, será que vai dar tempo? A fala da vovó. E ele, Pro? Ele é o travessão. Travessão? Sim, o travessão. Eu sou o travessão. Sou usado para indicar a fala de alguém em um diálogo. Ele anda junto com os dois pontos. Por exemplo, a professora falou, dois pontos. Ó a fala da professora aqui indicada pelo travessão. Crianças, abram o livro na página 12. Tá vendo? Olha só o que nosso amiguinho fala ali. Diálogo é a conversa entre duas ou mais pessoas. Quando escrevemos um diálogo no texto narrativo, usamos os dois pontos e o travessão para indicar a fala dos personagens. Tranquilo? Hein? Tudo bem? Então vamos lá para o livro de vocês, para vocês recapitular o que a gente viu. Na página 84, ele traz os sinais de pontuação. Ponto final, vírgula, ponto e vírgula, exclamação e ponto de interrogação. Nós vimos eles, né? Ó, ponto final, ele, vírgula, ponto e vírgula, ponto de interrogação e ponto de exclamação. Certinho? Aí nós temos, lá na página 87, os dois pontos, ó, os dois pontos e o travessão. Certinho? E ele traz a abordagem, né, que os dois pontos podem ser usados para indicar a fala de alguém. E o travessão é usado para marcar a fala de alguém em diálogos. Certo? Tranquilo? Espero que sim. Tá bom? Beijo e até a próxima aula.